boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir e compartilhar os nossos conteúdos, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com muito empenho, com muita dedicação, aliás, iniciando mais um mês também, 1º de novembro de 2021, o tempo está passando muito rápido. Para essa conversa de hoje, a gente vai receber o secretário executivo de Mudanças Climáticas aqui da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo. Feliz mês novo para você. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com você, com esse programa fantástico que é o Gente que Fala. Quero mandar um abraço a você, a Zenilda, ao Fausto, a toda a equipe de produção. Muito obrigado. Vamos iniciar aqui o nosso assunto. Olha, todo mundo já conhece o nosso entrevistado, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, sempre com a gente aqui nas edições do programa Gente que Fala, advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, consultor ambiental com serviços prestados ao Banco Mundial, à Organização das Nações Unidas e também ao governo brasileiro. Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente do Comitê da Câmara Americana de Comércio, foi vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, atualmente secretário. E o Pinheiro Pedro está há 150 dias na Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, vamos falar a respeito dela, criada pelo prefeito Bruno Covas em dezembro de 2020. Esta secretaria tomou corpo e forma com a nomeação do primeiro secretário da pasta pelo atual prefeito Ricardo Nunes. Isso foi em 4 de junho de 2021. A posse de Pinheiro Pedro como secretário executivo de Mudanças Climáticas ocorreu na Semana do Meio Ambiente e completa, portanto, os 150 dias, conforme eu já destaquei, exatamente hoje, dia 1º de novembro. Ela foi seguida da aprovação do Plano Climático da cidade de São Paulo, o PAN-Clima, e uma série de outras importantes atribuições conferidas por decreto pelo prefeito Ricardo Nunes. Secretário Pinheiro Pedro, muito bem, 150 dias da secretaria, ela é um bebê de colo, né? E a gente precisa conhecer exatamente quais são as atribuições dessa pasta, o que você pode trazer para a gente, quais são as funções exatamente da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. Bom, Mauro, a secretaria, ela, na verdade, como você disse, é um bebê de colo, né? Nasceu, né, há 150 dias com a nomeação do prefeito Ricardo Nunes, a minha pessoa. O que havia? Havia um organograma que foi idealizado pelo Bruno Covas em dezembro do ano passado, né, onde ele transferia a execução da política pública climática do município para o gabinete do prefeito, para a Secretaria de Governo. Mas não havia nenhuma estrutura ou atribuição dirigida à secretaria. Essas atribuições, então, começaram a ser estabelecidas pelos decretos do prefeito Ricardo Nunes. Primeira atribuição é aquela que você já informou, que é a execução do Plano Clima. O Plano Climático da cidade de São Paulo, ele foi iniciado, a sua construção, em 2018. Ele levou praticamente 18 meses para ser construído, articulado, com mais de 200 técnicos de prefeitura e outros contratados, com o apoio de uma entidade internacional, a C40, que reúne capitais e grandes cidades do mundo todo no esforço de enfrentamento da alteração do clima. E este plano ele tem 60 metas, 43 tarefas distribuídas para 16 secretarias e órgãos da prefeitura, com mais de 300 bases de dados, né? Então, é um plano que, por si só, já ocuparia a secretaria por inteiro, né, Mauro? Mas, além dessa atribuição, o prefeito transferiu para a Secretaria de Mudanças Climáticas
a atribuição da autoridade hídrica da cidade de São Paulo. Então, compete a nós também coordenar intersecretarialmente o enfrentamento à emergência hídrica, da qual estamos saindo agora, né, com 28% da reservação de água da cidade, e agora a formulação, e estamos entregando agora, neste dia, 1º de novembro, né, o plano preventivo de chuvas de verão, que também a coordenação geral compete à nossa secretaria. É um plano que começa a ser executado neste mês de novembro e vai até março do ano que vem, justamente o período de chuvas de São Paulo. Além desta atribuição, nós ainda temos a de defesa das águas, ou seja, dos mananciais na cidade de São Paulo. Para tanto, nós assumimos a coordenação executiva da OIDA, da Operação Integrada de Defesa das Águas, né, que é fruto de um convênio entre o governo do estado e o município de São Paulo. Esta execução ela fica a cargo da Secretaria de Mudanças Climáticas e da Polícia Militar Ambiental do estado de São Paulo. Nesta operação, para você ter uma ideia, nesses 150 dias, nós já fizemos pelo menos 6 operações envolvendo o desmonte de 8 loteamentos clandestinos. Além destas operações conjuntas, nós ainda temos pelo menos mais 12 operações que já foram executadas tanto pela Polícia Militar Ambiental quanto pela Guarda Civil Metropolitana. Então, uma atuação muito firme nesses 150 dias de combate a um fenômeno criminológico grave, né, que compromete ao abastecimento de água da população de São Paulo, que é o fenômeno dos loteamentos clandestinos. Também está a cargo nosso todo um trabalho de gestão da mudança da matriz energética da frota da cidade de São Paulo, né? Então, são atribuições que eu posso entender como gigantescas, né? Porque são realmente atribuições muito firmes. Elas estavam, de certa maneira, difusas dentro da administração e agora passam a ser concentradas na nossa secretaria, né? É um desafio, e é um desafio que nós resolvemos aceitar aí, primeiro por amor à causa, né? Porque tratamos disso há anos, né? E há décadas, para dizer a verdade. Então, é uma oportunidade, é uma missão que a gente não poderia jamais recusar. Então, secretário Pinheiro Pedro, a SECLIMA, que é a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, ela vem na esteira de um planejamento anterior. Nada disso seria possível sem o PANClima. O PANClima, você participou da construção dele com essas 60 metas, 43 tarefas, enfim, tudo que você elencou aí? Eu herdei o PANClima. Ele foi construído ainda no âmbito da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né? Ele teve como coordenação, na sua construção, a Laura Seneviva, que é uma secretária executiva da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, uma profissional extremamente capaz, né? Séria e devotada, mas com a transferência de execução, obviamente, a própria ótica de execução, né? A praxis, né? Entre a teoria e a prática, né? A praxis, né? Ela passa a ter um outro viés, né? Que é um viés mais vinculado a um posicionamento nosso, né? Em relação a essa questão. Então, herdamos esse PANClima e estamos, por outro lado, construindo toda uma estrutura de execução, inclusive envolvendo as demais atribuições da Secretaria, né? É uma experiência muito interessante, porque você já começa herdando um trabalho anterior e tendo que estabelecer um novo parâmetro de direção, né? E, por outro lado, você tem que construir todo um sistema de gestão para atender as demais demandas, né? É um trabalho bastante interessante do ponto de vista conceitual e do ponto de vista de gestão corporativa e estratégica. Só uma correção aqui da minha parte, eu falei PANClima, é PLANClima, né? Um trava-língua, Mauro. PLANClima. PLANClima, tem 2 L's aí. E pelo fato de você ter herdado, secretário, o PLANClima, ele tá dentro daquilo que é necessário para a execução daquilo que foi proposto pelo prefeito Ricardo Nunes dentro da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, ou você precisa
mexer nisso e trazer para ele todo o trabalho que você tem aí, conforme você destacou, feito ao longo de décadas em relação ao meio ambiente. Bom, primeiro, é óbvio que o Plan Clima ele tem vieses, né, que nós estabelecemos como necessários. Então, houve um acordo político, né, claro, entre o prefeito Ricardo Nunes e a minha pessoa, né, com referência à execução e atribuição do Plan Clima. É interessante, na administração pública, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né, é que o gestor que determina a direção política é o prefeito, né? Então, nós temos que executar, e isso foi fruto de um entendimento entre nós, né, de como que nós daríamos a execução deste plano. O plano ele envolve outras secretarias. Então, a primeira medida que nós adotamos foi a de construir, né, um termo de referência para obter um apoio da academia, né, das instituições de pesquisa e ensino dentro do município de São Paulo para a implementação deste plano, né? Ou seja, organizar um núcleo de gestão e um dashboard, um painel de controle, porque trabalhar com 60 objetivos e 43 tarefas exige que você tenha na parede da sua secretaria, né, na tela do computador, todo um acompanhamento do atingimento dessas metas, né? Então, é um trabalho extremamente complexo e que nós estamos agora, neste exato momento, buscando a contratação para nos apoiar. A ideia estratégica está no nosso termo de referência, nós já temos, é montar um dashboard, um painel de controle que possa ser acompanhado do celular do cidadão, né? Ou seja, o que nos interessa é que a população de São Paulo possa ter o acompanhamento do que será executado pelo município de São Paulo no enfrentamento do clima dentro deste plano, né? O objetivo estratégico nosso, estabelecido pelo plano, zerar as emissões atmosféricas de gases de efeito estufa na cidade de São Paulo até 2050 e reduzir pelo menos até a metade essas emissões até 2030. É um objetivo estratégico bastante ousado, né? E, obviamente, é aquela história que o Jean-Paul Sartre, né, o grande filósofo francês, já dizia: a vida é uma eterna frustração. Você estabelece as metas, né? Necessariamente, quando você chegar lá, você não será o mesmo, né? As metas também podem não ser as mesmas, né? Mas o importante é você traçar a direção. Essa direção é a que está traçada para o Plano Clima na cidade de São Paulo. Nesse sentido, secretário Pinheiro Pedro, os problemas ambientais eles não são resolvidos de um dia para o outro. Claro que tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, tem que ter prazo para as coisas acontecerem. Mas a sociedade sempre pede urgência. A urgência nossa é diferente da urgência da política. Como é que você pretende implementar a urgência dentro da secretaria em tudo que é relacionado à proteção das águas, proteção de mananciais, proteção da cidade contra as enchentes? Tudo é prioridade e tudo é urgente. Eu aprendi por anos de trabalho junto aos estamentos militares. Você sabe que eu tenho uma especialidade, além da ambiental, que é o direito penal militar e administrativo disciplinar. Fui professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Trabalhei com este meio desde a década de 80 e eu aprendi com eles que uma coisa é que o planejamento é essencial para qualquer execução de tarefa. Então, nós estamos planejando e executando. Não estamos fazendo absolutamente nada na base da reatividade, na base da paixão, né? As demandas elas são grandes, há muita paixão envolvida, há vieses ideológicos muito claros, muito concretos, mas o nosso trabalho é absolutamente frio nesse sentido. Então, vou te dar um exemplo. A questão dos mananciais era uma questão muito grave. Havia uma pressão muito forte de sociedade civil e do Ministério Público sobre o município de São Paulo, por conta, inclusive, de uma denúncia grave do então vereador Gilberto Natalini, amigo de todos nós, né, de seguidas ações
de degradação ambiental na área de mananciais por loteamentos clandestinos. Natalini mesmo chegou a enumerar 160 loteamentos clandestinos sendo instaurados dentro do município de São Paulo, né, sem que houvesse uma ação mais firme do poder público na repressão. É óbvio que o vereador atestou, e nós estamos atestando também, é que isso é um fenômeno criminológico. Não adianta só a administração pública municipal, o fiscal da subprefeitura ir lá autuar e embargar, né? Nós estamos lidando com crime organizado, né? Há casos que nós verificamos de fiscal que autuou o loteamento e, ao chegar na subprefeitura, a autuação estava em cima da mesa dele com um bilhete: sabemos aonde você mora. Então, a situação é muito mais profunda e grave, né? E a primeira ação que nós fizemos foi reorganizar a Operação Integrada de Defesa das Águas no município de São Paulo. Contamos com uma atuação muito firme, muito forte do comando da Polícia Militar e Ambiental do Estado, que hoje tem à frente o coronel Motoca, né? E com o coronel nós reorganizamos a cúpula e a organização executiva desta operação. Ela passou a ser uma ação de inteligência, né, integrada, policial e administrativa. Então, para você ter uma ideia, a partir de então, nessas operações que nós desenvolvemos, nós mobilizamos várias subprefeituras, criamos aqui no âmbito do município, com o apoio do prefeito Ricardo Nunes, inclusive com verba, né, uma força de pronta resposta que envolve equipes de desfazimento, caminhões para poder recolher material de construção apreendido, pranchas para recolher os equipamentos e máquinas apreendidas, né? Máquinas para demolição, inclusive tratores, retroescavadeiras, né? E mais as viaturas, né, da Guarda Civil Metropolitana para fazer a segurança do perímetro. Drones, e aí a Polícia Militar com o seu efetivo, né, os seus equipamentos e mais helicóptero. E o Estado de São Paulo e o município de São Paulo com os fiscais, agentes vistores, fiscais da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, os fiscais da CETESB e, obviamente, os próprios policiais militares, que no Estado de São Paulo têm poder de fiscalização, de autuação. Então, essas operações são feitas com antecedência, né? Ninguém sabe aonde nós vamos atuar, né? Porque é importante você pegar a situação de surpresa. De madrugada já há saturação da área pelos policiais, o corpo administrativo segue pela manhã, só aí ele sabe para onde está indo, né? E essas operações, mesmo assim, Mauro, acredite, quando chegamos, quase sempre já há uma liminar concedida por um juiz de véspera, entendeu? Causando obstáculos à ação integral. Então, para você ver como é difícil, como a tarefa é complicada. O fato é que, nesses 5 anos de certa inércia e indefinição administrativa, seja no âmbito do Estado de São Paulo, seja no âmbito do município, nós perdemos a região de Mananciais de São Paulo quase 12 quilômetros quadrados de área para esses loteamentos, né? E isso é uma perda de produção de água para a cidade de São Paulo monstruosa, né? Então, é um trabalho estratégico muito complexo e que exige um outro planejamento que nós também já estamos cuidando em conjunto com outras secretarias do próprio município, né? Que é a da reorganização habitacional na área dos mananciais. Se nós não fizermos isso com coragem, né, com atuação eficaz, obviamente nós vamos estar enxugando gelo, né? Também contamos com a atuação muito firme do Ministério Público do Estado de São Paulo, que pela primeira vez está aliado à nossa operação, inclusive designando promotores especificamente para acompanhar as operações, e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que está fazendo uma profunda investigação do fenômeno criminológico. Então, este é um dos aspectos de planejamento que nós estamos adotando nesses 150 dias. É um, né?
Se a gente abrir o leque, você vai verificar que são outras questões importantes. Por exemplo, a gestão da transição energética da frota no município de São Paulo. Também foi a mesma coisa. Nós pegamos uma atuação do nosso comitê de frota, o famoso Confrota, muito vinculada a um assembleísmo, né? Aquelas discussões teóricas, encetadas por entidades ambientalistas, uma discussão que envolvia sempre uma certa judicialização, uma ação de Ministério Público, e, no fundo, muito proselitismo e pouca ação, pouca efetividade. O que fizemos? Paramos, fizemos uma remodelação do comitê de frota, renovamos as representações, fizemos uma conversa com todos os setores, um a um, e agora estamos fazendo a primeira reunião, né? Foi neste mês que passou de outubro, e agora em novembro teremos outra, né? Já com um fundamento, um direcionamento com base na engenharia, com base no cálculo, né? Para podermos proceder a esta transição da matriz energética de nossa frota rumo a zerar em emissões. Não é fácil, viu? Muito trabalho, secretário Pinheiro Pedro, muito complexo. A partir desse trabalho de coordenação intersecretarial para lidar com esse problema da ocupação irregular das áreas de mananciais, para que não ocorra o enxugamento de gelo, como você destacou, é importante chegar na ponta final ali com a punição, com a prisão de responsáveis. Vocês já conseguiram chegar nisso? Bom, nós não temos essa capacidade, obviamente, de punição, né? Isso compete ao Ministério Público e ao Judiciário. Mas a investigação nós temos acompanhado. As investigações a cargo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós estamos acompanhando, temos informado a autoridade policial e ela também tem nos passado informações. Essa investigação é uma investigação complexa, envolve o descobrimento de uma rede de relações, obviamente, muito ampla, né? E com várias conexões. Já estamos a par do que está acontecendo, mandados de prisão já foram emitidos, né? Acontece que nós estamos tratando de um fenômeno criminológico que, obviamente, transcende, inclusive, os cabeças regionais, né? Inclusive os eventuais vendedores de lotes que estão nas ruas aí, vendendo lotes, inclusive com anúncios colados em poste nos bairros, né? É uma coisa impressionante, a cara de pau. Mas não adianta nada você sair correndo e prendendo o corretor da esquina sem observar que há toda uma linha de financiamento do crime organizado para a formulação desses loteamentos. Para você ter uma ideia, nós já desfizemos, derrubamos um loteamento que, por baixo, deveria envolver um investimento de uns 4 a 5 milhões de reais. O investimento na área. Você chega no local, você tem os relógios de água estabelecidos com o selo da Sabesp, a rede de postes novos com eletricidade, transformador de primeira linha, instalado com luz de LED, as ruas com cimento, as ruas absolutamente cobertas, com guia, com sarjeta. Obviamente, qualquer um que chegue e veja aquela área e para comprar um lote, acaba sendo enganado. Ele vai achar que ele está recebendo uma conta de água. Achar que aquilo é regular, né? Acha que é regular, né? E isso é que é um absurdo. Cada lote vendido à base de R$60 mil. Neste loteamento, nós fizemos um cálculo por alto, dava 50 milhões. Então, nós não estamos falando numa demanda de movimentos de sem-teto, nem nada. É um negócio realmente grave que envolve uma disfunção muito similar ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, com as milícias, com aquelas ocupações. É muito parecido e, com certeza, deve envolver os mesmos personagens, né? Então, não é uma ação grave, é uma ação que envolve um risco, inclusive pessoal, as ameaças vêm.
E a gente precisa ir com muita calma, porque há uma missão a ser cumprida e a gente precisa tornar esta missão também impessoal, da mesma forma que eles fazem com a ação criminosa, percebe? Eles precisam ter a certeza de que a máquina vai continuar atuando para desmobilizar a ação da mesma forma, né, independente das pessoas que estejam no comando. Essa é a nossa função hoje de organização desse evento. Nós estamos falando, secretário Pinheiro Pedro, lá da Zona Sul da represa Guarapiranga, estamos falando também da Zona Norte, na Serra da Cantareira. De quais localidades nós estamos falando? Em relação a essas ocupações. Falamos da área de mananciais ao norte da cidade de São Paulo e falamos sobre a área de mananciais ao sul da cidade de São Paulo. São Paulo, na verdade, é um vale, é um banhado, né? Por isso que tem enchente toda hora, porque, na verdade, nós moramos embaixo d'água, né? São Paulo é uma área de colinas e vales, né, e planícies, que são todas elas de inundação, porque o nosso município é extremamente irrigado. Ao norte, nós temos a serra, e ao sul, nós temos a outra serra, né? Serra do Mar, e ali a Serra da Cantareira. É nessas áreas que brotam as águas que abastecem grande parte dos cursos d'água de nossa região. Então, são nessas regiões que nós concentramos as ações e, infelizmente, é sobre estes territórios que nós estamos travando esta luta incrível contra o crime organizado e o loteamento clandestino. E toda essa força-tarefa é tudo parte do chamado dossiê Natalini, conforme você destacou, não é, secretário Pinheiro Pedro, que é o grande ativo político, né, deixado pelo vereador Natalini, uma vez que ele não está mais na Câmara Municipal? Pois é, o Natalini deixou um grande ativo político. Nós retomamos esse dossiê. O dossiê estava meio que parado, e a primeira ação nossa foi uma determinação do prefeito Ricardo Nunes, falou, olha, busque o dossiê Natalini, vamos começar por aí, né? E foi exatamente a base para nortear grande parte das nossas operações iniciais. Mas, infelizmente, nós já estamos enfrentando outras ocorrências para além do dossiê. Então, é impressionante como isso tomou um ritmo industrial de degradação da região. O fato é que nós temos uma região de mananciais extremamente rica que precisamos defender, a necessidade de fazermos uma reorganização urbanística na região e também a preservação de nosso maciço florestal, porque eu costumo dizer que São Paulo é a selva amazônica, é Bangladesh e é Nova York, né? Tudo junto, né? Então, nós temos áreas degradadas, temos áreas preservadas, inclusive com aldeia indígena, e temos áreas de primeiro mundo, né? Então, é muito interessante nós observarmos todo esse contraste e a gestão desse contraste em busca de melhorar a resistência da cidade às alterações climáticas que compõe a nossa tarefa. Estamos conversando com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Secretário Pinheiro Pedro, no estado de São Paulo, a gente tem, desde o início dos anos 2000, a lei específica da Guarapiranga, uma lei foi amplamente discutida na Assembleia Legislativa, um trabalho feito pelo Executivo Estadual. Já temos aí praticamente 20 anos dessa lei. Por que ela não foi capaz de prevenir tudo isso que a gente está falando aqui e que foi levantado justamente pelo dossiê Natalini, que é a ocupação dessas áreas de proteção das águas? O grande problema da administração pública no Brasil é a falta de planejamento decenal, né? O que a gente observa é que a gente estabelece uma legislação que ela demora anos para ser construída e, quando ela finalmente é sancionada, ela já é sancionada num quadro que já não corresponde necessariamente àquilo que ela deveria tratar. Chega obsoleta.
os gestores encarregados da sua execução, eles não conseguem ou não têm instrumentos ou não conseguem meios para planejar para além de sua própria gestão. Então, os vieses ideológicos acabam contribuindo para que a legislação não seja executada. Isso acontece a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. No caso da bacia do Guarapiranga, assim como na bacia da Billings, são 2 reservatórios que envolvem o município de São Paulo, mas também dizem respeito à região metropolitana, aos demais municípios. É óbvio que falta, como sempre faltou, uma autoridade metropolitana, uma ação que envolva os demais municípios coligados para um apoio eficaz de defesa dessas áreas mananciais. E também falta a figura de uma autoridade hídrica efetiva, não só no âmbito do Estado, como no âmbito do município também. Essas ações em São Paulo sempre foram extremamente difusas. Você tem interesses que envolvem a Companhia de Saneamento Básico do Estado, interesses que envolvem a companhia encarregada da geração de energia do Estado, que é a EMAI, você tem interesses que envolvem o DAEE, né? E parece que esses órgãos têm muita dificuldade de trabalharem juntos. Quando somamos aos municípios e aos interesses de vereadores, aos interesses políticos locais, aí a salada mista ela se torna realmente, ela começa a azedar, né? Então, São Paulo teve muita dificuldade nesses anos por conta das alterações ideológicas efetuadas na sua gestão. Tivemos gestões aí que achavam perfeitamente normal incentivar a ocupação irregular de área de manancial, né? Quer dizer, entendia isso como uma demanda social que deveria ser atendida, né? E dane-se, né, o aspecto estratégico, ideológico da defesa das águas. Então, o que nós estamos fazendo hoje, a partir do dossiê e a partir da reorganização da Operação Integrada de Defesa das Águas, que já teve, no período do Kassab, uma ação muito forte, né, do prefeito Kassab. Nós estamos resgatando esse mesmo impulso e ampliando. Mas é interessante a gente ver que, neste período, houve sim uma ação de desfazimento das ações de desfazimento. E agora nós pegamos tudo num quadro estratégico, num contexto absolutamente diferente, inclusive daquilo que estava previsto na própria lei de 20 anos atrás. Na verdade, nós temos hoje que fazer uma ação de recomposição, de reorganização daquela área como um todo, né, resgatando os princípios gerais dispostos não só na lei de 2006, mas na legislação como um todo, né? Nós já tivemos um programa de recuperação da bacia na década de 90, inclusive financiada pelo Banco Mundial, né? E temos uma lei de defesa dos mananciais que é da década de 70, né? Ou seja, por falta de lei, nós não vamos passar fome, né? Interessante, secretário Pinheiro Pedro, quando você aponta as duas represas, do Guarapiranga e Billings, que abastecem milhões de pessoas, não só na cidade de São Paulo, mas também de municípios vizinhos, especialmente no ABC, e aponta para a necessidade da presença da figura de um gestor ali metropolitano. O Estado de São Paulo já teve a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que foi ocupada, inclusive, pelo secretário Edson Aparecido, que hoje é secretário municipal de saúde. Essa secretaria não existe mais, ela durou muito pouco tempo. Houve um erro ali de estratégia com a supressão dessa secretaria, ela deveria existir até hoje, pensando nesse sentido que você aponta? Houve um erro, sim. Na verdade, o grande erro foi a perda do conceito de gestão metropolitana no nosso Estado e no nosso país. Com a Constituição de 88, a busca pela afirmação da autonomia dos municípios, ela acabou levando à perda da visão do que seria uma autoridade metropolitana, em que pese a Constituição Federal de 88 estabelecer os mecanismos para a introdução desta gestão metropolitana, gestão regional,
e que, inclusive, hoje estão sendo aplicados, né? Em que pese haver este canal, o fato é que o governos estaduais e municipais não se entenderam para a formação do sistema de organização metropolitana. Havia, na verdade, uma discussão política muito grande, um embate de vaidades pessoais, né, e um embate de visões políticas diversas que atrapalharam e muito a organização e a continuidade da gestão metropolitana da região de São Paulo, né? A perda da Secretaria de Transportes Metropolitanos, da Emplasa e outras entidades estaduais importantíssimas é reflexo desta falta de definição, né? Muito triste, né, Mauro? Mas é um problema que está relacionado àquilo que nós estávamos discutindo. Nós desaprendemos de planejar por mais de 10 anos nesse país, né? Precisamos resgatar isso, né? Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais, hoje com a presença do secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura aqui da capital paulista, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Uma parada rapidinha, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já com a sequência da nossa conversa. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, com a presença hoje do secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Secretário Pinheiro Pedro, para a gente falar então um pouco mais, você no início do programa falou já brevemente sobre o plano preventivo de chuvas de verão. A gente está em plena primavera, as chuvas mais fortes chegando agora, e a tendência é que tudo isso possa causar transtornos mais adiante aí com a chegada do verão. O que está sendo preparado, estabelecido para que a cidade não sofra tanto com esse problema tão crônico que é a falta de ações voltadas para as enchentes? Bom, nós, em agosto deste ano, já tratamos de baixar uma portaria, né? A portaria foi editada pelo prefeito Ricardo Nunes, né? Instaurando, né? Iniciando o plano preventivo de chuvas de verão 2021-2022. Este plano foi reformatado de maneira a que a Secretaria de Mudanças Climáticas assumisse a coordenação geral do plano e o CONDEC, né, que é a nossa coordenação de defesa civil do município, assumisse a coordenação operacional do plano. Posto isso, nós fizemos, desde este mês de setembro até ao mês de outubro, um período em que recebemos os planos setoriais de todas as demais secretarias envolvidas no PPCV. Então, exemplo, nós temos os planos de manutenção dos pontos de alagamento, que já são conhecidos na cidade de São Paulo, para a melhoria da situação das galerias, limpeza das bocas de lobo, poeiro, né? Instalação dos chamados jardins de chuva, que tem por finalidade melhorar a capacidade de absorção da água do solo e também reduzir a velocidade das águas em direção aos pontos de alagamento. Nós já instalamos, neste ano, mais de 100 jardins de chuva, 146 jardins de chuva aproximadamente,
devemos ultrapassar os 200 até o final desse ano e tentar dobrar esse volume de chazés de chuva no ano que vem. Então, são trabalhos simples, de soluções baseadas na natureza, que estão sendo implementadas hoje a cargo da Secretaria de Subprefeituras. Também temos as ações relacionadas à manutenção de córregos, limpeza de cursos d'água, manutenção das áreas florestadas, dos parques lineares ao longo de alguns córregos, e também todo um trabalho de gerenciamento das emergências. Nós temos na cidade de São Paulo 2 radares, um radar de 60 quilômetros de raio, outro de 240 quilômetros de raio. São radares muito potentes, meteorológicos, que garantem uma antecipação dos eventos atmosféricos e climáticos que possam afetar a cidade, em especial as massas de umidade, né? Também temos simuladores que permitem, com base nos dados que são coletados pelos mais de 150 pontos de monitoramento instalados na cidade, índice pluviométrico, tempo de chuva, nível de água dos rios, tal, nós podemos, com isso, simular os níveis de alagamento. E aí nós mantemos o Serviço de Defesa Civil e de CT, de Companhia de Engenharia de Tráfego, para nos anteciparmos aos eventos, né, e segurarmos o trânsito e, eventualmente, retirarmos as pessoas que possam ser afetadas. Tudo isso está dentro do nosso plano de prevenção de chuvas de verão. A nossa ideia é reduzir ao máximo, né, os eventos negativos, os episódios de enchente, reduzir ao máximo, mas nós temos que saber que São Paulo é um banhado, tem áreas que alagam, né? O que nós precisamos evitar as inundações que sejam extremamente prejudiciais, né? Nós vamos trabalhar nesse sentido e já estamos fazendo um programa de manutenção e de limpeza muito forte na cidade. Até pode ser visto aí visualmente. Tá sempre, você pode ver que tem equipes de limpeza hoje trabalhando, principalmente nas áreas mais baixas da cidade. Por outro lado, Mauro, é importante nós observarmos que há uma questão de relacionamento com o governo do Estado, que hoje alardeia a questão relacionada à despoluição do Rio Pinheiros, né? Mas nós temos uma discussão contínua do governo do Estado e do município com referência à operação da usina de Traição, né? De maneira que muitas vezes enfrentamos episódios como foi o do alagamento do CEAGESP, né? Por conta do governo ter demorado, o governo do Estado ter demorado em permitir o escoamento da água do Rio Pinheiros para a represa Billings, né? Levantando a usina de Traição. É importante que o município de São Paulo entenda, que os nossos ouvintes, nossos espectadores, verifiquem o seguinte, Mauro: desde o início do século XX, São Paulo foi desenhada com um sistema de macrodrenagem muito interessante. Veja como um telhado de uma casa, né? Nós temos no telhado, nós temos aqui uma calha, que é a do Tietê, e depois outra calha, que é do Rio Pinheiros. Nestas 2 calhas, para onde corre grande parte dos rios da cidade, a água tem que correr e ela entra no canal do Rio Pinheiros, que tem o seu curso revertido. A água do Rio Pinheiros passa a ser a do Rio Tietê. Por quê? Porque o Rio Pinheiros ele deságua na represa Guarapiranga, limpo, para que ali ele possa abastecer a cidade. E o curso d'água que vem do Tietê pelo canal do Pinheiros deságua na represa Billings, que tem uma outra função. A Billings, na outra ponta, tem a usina Henry Borden de geração de energia. Então, todo esse excesso de água cai na Henry Borden e desce pela vertente oceânica, 700 metros de queda, e gera quase 500 mega de energia, né, elétrica lá na ponta. Um trabalho de engenharia do início do século XX fabuloso, diga-se de passagem. A gente vê lá na Serra do Mar o duto ali por onde desce toda essa água, né? Então, é uma engenharia, uma definição posta de drenagem que a gente precisa respeitar.
pela capacidade de planejamento que foi posta no início do século XX na cidade de São Paulo, né? Agora, essas duas represas têm problemas de ordem política. Se entendeu que a Billings ela deveria prevalecer com o abastecimento. Ela não abastece. O que abastece da população são partes da Billings, como você muito bem disse. Nós temos lá o canal, o braço do Rio Grande, que é barrado, então ele serve de abastecimento. O Taiaçupeba, que tem uma barragem hídrica, geohídrica, que também faz a transposição para o Guarapiranga, também abastece, mas o corpo da Billings ele se presta a carregar esta água drenada para acionar a energia lá na outra ponta, né? E essa indefinição de funções da Billings faz com que o governo do Estado hesite toda hora em puxar a água do Rio Pinheiros. Cada hesitação dessa custa uma inundação, você entendeu? É complexo, mas a gente precisa entender que aí é um caso típico de necessidade de articulação clara entre o governo do Estado e o município, e geralmente quem sai perdendo é o município de São Paulo. Secretário Pinheiro Pedro, até onde o problema da enchente é uma questão de dificuldade de gestão, ou uma questão de problema de execução de zeladoria e um problema cultural no sentido de que muita gente não sabe fazer a destinação correta do lixo, o lixo vai parar onde não deve, e a gente não vê absolutamente campanhas em relação a isso, a gente não sabe nem se campanhas dariam resultado para esse tipo de situação. A prefeitura não limpa, tá? Vai lá o gari, ele passa a vassoura na rua, daqui 5 minutos já está tudo sujo de novo. Problema cultural terrível a ser tratado. Na verdade, é tudo isso. Na verdade, é tudo isso. Primeiro, nós temos um dado histórico secular. Quando o Anchieta fundou a cidade de São Paulo, fundou na colina, onde fica hoje a igreja lá, o pátio do colégio, né? E fundou numa colina, por quê? Porque todo o entorno era alagado, todo o entorno já era água. Então, a água continua correndo para os mesmos lugares que sempre correu nos últimos 5, 6 mil anos, né, de alteração climática na região de São Paulo. O fato é que hoje o que ela encontra não é mais o mato, e sim o cimento. Então, a velocidade dela é maior, ela acaba não sendo absorvida pela terra e, portanto, as inundações ocorrem com mais facilidade. Então, isso é um fato histórico na cidade de São Paulo. 2, nós temos um problema relacionado à falta de ordem na ocupação deste solo. Nós temos muitas áreas de risco que estão hoje sendo ocupadas por favelas, por comunidades mais pobres, né, que acabam sofrendo. Nós tivemos o caso recente aí de Paraisópolis, você acompanhou, em que a casa desabou, né, sobre, inclusive, matando uma pessoa. Nós fomos lá no mesmo dia, eu acompanhei o Ricardo Nunes, o prefeito, na mesma noite estivemos lá, e é impressionante, as casas são construídas em cima do córrego. O córrego, que é um córrego com água caudaloso, ele passa embaixo das casas, Mauro. E isso numa comunidade que está entronizada num dos bairros mais ricos da nossa cidade. Os contrastes da nossa cidade são impressionantes. Não deveriam estar lá, é fato, mas você também não pode retirar as pessoas do dia para a noite, mesmo porque também elas precisam da moradia. Então, há um aspecto de contraste social na cidade que é impressionante. Eu costumo chamar isso de feudalização do solo na cidade de São Paulo. Os mais ricos ocupam as áreas mais altas e os fundos de vale, as encostas de morro, né, os córregos são ocupados pelas pessoas mais pobres, né? E isso daí causa muito dano, muito sofrimento à população. É um problema de ordem social que, obviamente, tem que ser corrigido com uma ação, uma reforma urbana fundiária muito forte e que, de certa maneira, tem sido retardada por uma questão de judicialização, entendimentos judiciários que são opostos, que não compreendem a necessidade de regularização fundiária em áreas de risco e que acabam não permitindo que essa regularização se faça
impedindo que o próprio governo possa atuar para o saneamento dessas áreas, né? Então, isso é uma questão. A outra é o que você disse. Nós temos uma falta de cultura, de educação ambiental, mas também temos um fenômeno criminológico na questão do despejo dos resíduos na cidade de São Paulo. Grande parte das áreas viciadas, como nós chamamos, são aquelas áreas em que vira e mexe sempre tem lixo. Se você verificar, tem muito entulho, né? Esse entulho é jogado por quadrilhas de terralheiros que se apropriam dos entulhos das construções civis, né? Muitas vezes contratados, e que, em vez de despejarem em aterros legais, despejam mesmo dentro da cidade, causando aqueles pontos claros, né, de obstrução e de alagamento. Soma-se a isso a má educação ambiental da população, aquele lixo ali se acumula sempre. No nosso plano de prevenção de chuvas de verão, nós temos todo um programa voltado para a manutenção da limpeza dessas áreas. Elas são identificadas, são limpas, mas é um fenômeno contínuo que precisa de uma repressão, inclusive policial. Agora, secretário Pinheiro Pedro, a gente vive aí o problema da crise hídrica, é preciso que chova para que a gente tenha aí uma recuperação dos reservatórios para o abastecimento de água. E agora, a gente torce para chover ou torce para não chover? Porque tem que ter aquela chuva intermitente, leve, que é aquela chuva que enche represa, que não cai exatamente num lugar só, cai de uma maneira geral e não vai causar grandes transtornos. Exatamente isso, né? Por que a autoridade hídrica foi transmitida pelo prefeito Ricardo Nunes para a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas? Porque o aumento da resiliência da cidade de São Paulo às alterações do clima, né, se resume, em grande parte, aos períodos de seca, da falta d'água e aos períodos de excesso d'água. Então, nós temos uma questão de vermos esse fenômeno se tornar cada vez mais extremo. Nós começamos o período de seca com 48% só da reservação de água para a cidade de São Paulo. Estamos terminando esse período de estiagem com 28%. Até melhor, que nós esperávamos chegar em novembro com 10%, mal. Conseguimos aí dobrar, né? E isso também por força da antecipação das chuvas, né, que aconteceram no mês de outubro, né? Então, nós agora temos que esperar pelo período mais complexo das chuvas. E é o que você disse, se a chuva acontecer da maneira que nós esperamos, né, normal, contínua, ela abastece. As tempestades, as precipitações em grande escala, elas não contribuem, pelo contrário, elas causam danos e inundações. Agora, temos que estar preparados para esse tipo de evento, porque as alterações do clima do planeta, elas são visíveis, são claras. Nós estamos observando, inclusive, fenômenos como grandes tornados de larga escala dentro do nosso território, inclusive levantando pó, poeira, né? Nós estamos vendo aí tempestades de areia, de terra, né, ocorrerem dentro do próprio estado de São Paulo, né? Então, são fenômenos para os quais, em tese, não estávamos preparados, mas estamos nos preparando para enfrentar. Então, é óbvio que nós vamos ter aí períodos de alta precipitação de chuva, né? Há uma certa previsão para isso e temos que preparar a cidade para enfrentar esses momentos. O trabalho hoje da Secretaria Executiva é coordenar essas ações de aumento da resiliência urbana às alterações do clima. Essa é a função estratégica básica da nossa secretaria. E a secretaria também está no comando, secretário Pinheiro Pedro, do Confrota, é o Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento de Substituição de Frotas por Alternativas Mais Limpas. Como é que anda esse trabalho, secretário? Bom, o trabalho do Confrota, como eu já tinha dito lá no início, né, Paulo, nós estamos alterando o viés de atuação no Confrota. O que nós fizemos? O Confrota ele não trabalha só com a frota de ônibus da cidade de São Paulo. A frota concessionada de ônibus da cidade ela envolve 14.300 ônibus, né, em que pese nós temos hoje uma média de 11, 12 mil transitando pela cidade efetivamente, né? O fato é que nós temos a maior frota concessionada do mundo, né?
A de Bogotá, que é a segunda maior do mundo, são 12 mil e poucos ônibus, ou seja, nós temos 2 mil ônibus a mais. Né? Para você ter uma ideia do que é isso, essa diferença entre Bogotá e São Paulo é a frota do Chile. Né? Então, é uma coisa assim, né? Os números em São Paulo são descomunais. Mas, afora os 14.300 ônibus concessionados, nós temos outros 14 mil ônibus e caminhões freitados. Também temos quase 90 mil VUCs andando dentro da cidade de São Paulo, as caminhonetas. Né? Temos também 34 mil táxis, né? Outro número similar de carros de aplicativos, né? Fora todo um outro volume de frotas diversas, né? Desde as pequenas, de bicicletas elétricas até automóveis, né? O que faz com que a gente tenha 25% dos veículos do Brasil circulando dentro de nossa cidade. Né? São 7.500.000 veículos registrados na cidade de São Paulo. Então, a tarefa é hercúlea. Ela envolve 3 aspectos importantes. A definição estratégica do poder público pela redução, cumprindo legislação, pela redução e eliminação gradativa dos combustíveis fósseis na frota concessionada. Então, nós temos hoje uma meta de eletrificação da frota de ônibus da cidade de São Paulo, de pelo menos 20% dessa frota até o final do mandato agora, desse mandato do prefeito Ricardo Nunes. Isso foi encaminhado e aprovado pela Câmara Municipal. Já é uma tarefa por si só muito difícil, porque a capacidade de entrega dos ônibus pelas montadoras ela é limitada, seja aqui, seja inclusive na importação. E, por outro lado, nós temos que atender às demais rotas tecnológicas disponíveis no Brasil. Biocombustível, gás, metano, né? Uma série de outros sistemas, inclusive a própria melhoria do diesel. Nós vamos partir do Euro 5 para o Euro 6. Nós ainda temos alguns ônibus Euro 3 transitando, mas a diferença de emissões atmosféricas de um tipo de veículo para outro é enorme. Né? Então, está havendo já por si só uma redução natural por força da melhoria da tecnologia dos veículos que são fornecidos à frota em São Paulo. Tivemos um contato e mantemos um contato com todas as montadoras e com todas as grandes empresas que administram sistemas de transporte na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Então, estamos vendo todas as tecnologias, inclusive a de hidrogênio verde. Né? É um mundo fantástico. Nós estamos aprendendo muito e apreendendo também com essas alterações tecnológicas, todas elas voltadas para a redução das emissões atmosféricas. São Paulo está à frente de muitas capitais mundiais, né? E está seguindo exemplos, inclusive europeus, de alteração da matriz energética de suas frotas autorizadas e concessionadas. Mas isso tem que ser feito com calma, com cuidado, né, compreendendo as questões econômicas envolvidas, porque isso custa muito dinheiro, né, e também precisamos prestigiar as montadoras nacionais, né, os empregos envolvidos, né, e a capacidade de financiamento dos operadores. Então, tudo isso envolve o Confrota, portanto, é uma ação bastante importante e politicamente relevante para a cidade de São Paulo. Secretário Pinheiro Pedro, 10 segundos para a sua despedida. A gente vai para o encerramento aqui dessa edição. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado a você, Mauro, aos amigos do Gente que Fala. Eu tinha esquecido de falar o nome do Pedro na equipe aí da produção, né? Quero agradecer também. E olha, estou sempre à disposição de vocês para dar todos os esclarecimentos necessários, né, em prol da melhoria, da resiliência da cidade de São Paulo face às mudanças do clima que já estão hoje presentes em nosso planeta. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, conversando com a gente nesta edição do programa Gente que Fala. Agradecimento, portanto, em nome de toda a nossa equipe. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau, até amanhã.